Você não viu nenhum demônio por aqui? Ah não? De nada. Matei todos. Fala pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre Cidade dos Ossos, o primeiro livro da série Instrumentos Mortais. Eu comprei, melhor, ganhei de presente do meu tio os 5 primeiros volumes que foram lançados da saga Instrumentos Mortais, que é o primeiro livro, Cidade dos Ossos, que eu vou fazer a resenha hoje, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos e finalmente Cidade das Almas Perdidas. E o 6º livro, que a capa já foi divulgada, é essa aqui. E vai se chamar mais ou menos Cidade do Fogo Celeste, uma coisa mais ou menos assim. Bom, eu comprei esses 5 livros aqui porque eu sempre tive vontade de ler, porque tem o filme também, muita gente comentava. Minha amiga Luciane, ela falava direto da saga, que ela é muito fã da saga. Só que até que no final, quando eu acabei de ler esse livro, ela ficou um pouco brava comigo. E o motivo é muito simples, porque eu não gostei muito de Cidade dos Ossos. Não que eu tipo, nossa, é o pior livro da minha vida. Não é isso. Quando eu comecei a ler esse livro, eu tinha muita expectativa de tanto o pessoal falava desse livro. E após eu acabar o livro, falei, gente, não é tudo o que vocês estão falando. Tá, eu não vou desmerecer o livro. Eu sempre quis ler esse livro por causa do filme também. E eu ainda não assisti ao filme. Motivo? Porque muita gente falou que era diferente do livro. Então vamos ler primeiro o livro, depois a gente vê o filme. E eu ainda não vi, né? Porque eu acabei esse livro faz pouco tempo. Bom, eu vou contar primeiramente um pouquinho da história pra vocês. E aí depois vocês mesmos tirem suas próprias conclusões. A história conta um pouquinho da Clary, que ela é uma adolescente de 16 anos, se eu não me engano, quando ela está com o seu amigo Simon e ela entra numa baladinha de um clube que se chama Pandemônio. Olha o nome, né? E depois que ela entra nesse clube, ela vê um grupo de pessoas entrando também. E só ela consegue ver essas pessoas. E também ela vê essas pessoas matando um cara. E ela fala pro amigo dela, o Simon, fala assim, porra, você viu aquele assassinato lá? Aí ela, não, eu não vi, você tá louca. Só que depois ela tem um certo contato com essas pessoas lá. E ela pergunta, você está me vendo, né? Você não pode nos ver. E a partir daí ela entra um pouquinho no mundo dos caçadores de sombras. Até que num outro dia, num outro evento que teve, que ela foi com o Simon também, aparece o Jace, que é um dos carinhas que estavam nessa balada e matou o homem lá. Aí ele explica pra ela que esse homem que foi morto não era um humano, era um demônio. E ela fica toda assustada, tipo, nossa, existe demônio, que legal, né? Aí ele explica que também existem vampiros, lobisomens, fadas e todas aquelas criaturas sobrenaturais que você sempre ouve falar. E eu sinto lhe dizer que eles não existem. Até que a mãe dela liga no celular dela falando pra ela não ir pra casa. E como ela é uma adolescente, ela vai pra casa e se depara com uma cena de um demônio matando a mãe dela. Ela fica louca e vai em busca dessas respostas. E o Jace com o outro pessoal lá, Isabela e companhia, leva ela pro lugar onde fica o pessoal lá, o Hogg, que eu não gosto dele. E quem lê o livro sabe o porquê, pelo menos o livro 1, não sei. E o mais legal é que todo mundo tá falando que o Valentim está voltando. Mas quem é o Valentim? É o vilão dessa série, né? Vamos falar assim. E todos os segredos, acho que da Clary, quando chegou mais ou menos na metade do livro, eu já adivinhei todos. Por isso foi um dos motivos que eu não gostei. Esse livro é muito previsível. Tipo, muito previsível mesmo. Tá, então Daniel, você odiou a saga, você não vai continuar a ler? Claro que eu vou continuar a ler. A história em si, Caçadores de Sombras, etc. é muito interessante. Tipo, muito mesmo. Eu tô doido pra ler o Cidade das Cinzas, né? Que é o 2º livro. Porque falaram que dá uma melhoradinha, vamos falar assim. E falam que o 3º livro é o top, é o melhor, assim. Pelo menos é o que dizem, eu não sei. E é claro, nesse livro ela vai mais ou menos em busca de respostas. Por que está acontecendo isso com ela? Por que ela consegue ver os Caçadores de Sombras? O que a mãe dela tem a ver com isso? Quem é Valentim? Quem são tudo isso? O que está acontecendo com ela? Em resumo, esse livro aqui é em busca de perguntas e respostas. Aí quando chega no finalzinho tem uma ação. E foi aí que eu comecei a gostar do livro, no capítulo, acho que no último capítulo, que chama Valentim,
que eu falei, nossa, agora que ficou legal. Aí acabou. A Cassandra Clare, ela é uma escritora que ela vai vir aqui pro Brasil, na Bienal de São Paulo, e quem for vai me ver lá. Eu quero ir no primeiro ou segundo domingo que tem na Bienal. Então quem for, então me avise aqui, porque eu procuro vocês, ou vocês me procuram pra gente se conhecer. Se a Cassandra Clare for no dia que eu for, eu pode ter certeza que eu vou estar lá com o livro, tipo, Cassandra! Porque fã brasileiro é assim, né? É louco, né? Ele pula em cima do famoso. Pois é. A escrita desse livro também ele é bem facinho de se entender e não precisa pensar absolutamente nada. Você em um dia já pode acabar ele, porque é muito rápido de se ler. Então é isso, gente. E lembra que eu falei pra vocês que toda vez que no resenha de Divergente, que eu disse pra vocês que eu literalmente entro na onda do personagem? Por exemplo, Divergente, eu sou da facção Audácia, Harry Potter, sou da Casa Sonserina, e assim vai. Pois é. Eu virei um caçador de sombra, como vocês podem ver. Tenho, não sei se é o nome disso, né, aqui, no meu braço inteiro. Pois é, né, eu até mandei foto pro pessoal do meu Snapchat. O pessoal, nossa, você leu Cidade dos Ossos, meu Deus. Então fica mega indicado pra vocês, Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare, da editora Galera. Que eu, particularmente falando da edição, que eu esqueci de fomentar, eu gostei bastante da edição, porque quando eu comprei esse box aqui, eu vi que era edição econômica. E eu fiquei tão bravo que eu era edição econômica. Eu me arrependi, eu vi só depois. Só que aí não veio edição econômica, porque é uma folha amarela e tem orelha, porque edição econômica não tem orelha. Né? A única diferença é que a capa não brilha. Eu vi gente desesperado pra ver, procurando capa que brilha, né? Porque eu vi que tem alguns que tem brilho. Eu particularmente não tenho o mínimo interesse em ter uma capa que brilha, né? Espero que o livro 6 não seja brilhante, porque todos os meus é sem brilho, como vocês podem ver. Então é isso. Fica indicado pra vocês Cidade dos Ossos. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!